Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu me chamo Marise Lima, eu sou nutricionista e o nosso papo de hoje vai ser sobre a descoberta do meu lipedema. Em 2020, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, ela é nutricionista também, estudou comigo na universidade, e ela mandou o Instagram de uma nutricionista chamada Gabriela Martinez. Gabriela tinha acabado de descobrir o lipedema. E essa minha amiga, quando ela começou a entender, escutar lá sobre o caso, ela achou muito parecido comigo, porque eu sempre tive essa questão com relação à gordura das minhas pernas, sempre tive uma grande insatisfação com relação a isso. Eu tive uma mudança na minha composição corporal, mas eu nunca consegui ter uma definição na perna, eu nunca consegui ter uma perna mais fina, embora o peso baixo, embora a parte superior seca, definida, bem sequinha na parte de cima, mas a parte de baixo parecia ser de uma outra pessoa. O meu lipedema, quando eu descobri, depois comecei a estudar sobre, é o tipo 2. Ele é o que atinge a região de culotes, quadril e vai até o joelho. Eu não tenho lipedema na parte da perna, embaixo, que pega a panturrilha, que vai até o tornozelo. Então, o meu era uma desproporção muito grande na quantidade de gordura da coxa. Eu sempre fui magra, até os meus 16 anos. Eu sempre fui magrinha, mas sempre tive uma coxa ali um pouquinho maior, um pouquinho mais volumosa, o bumbum um pouquinho mais volumoso. Só que como eu era magrinha, não tinha uma quantidade de gordura tão exacerbada. Então, após os meus 16 anos, comecei a me alimentar mal, e aí foi desregrando, fui aumentando um pouco o peso. E quando eu cheguei nesse máximo desse peso, que foi ali por volta dos meus 22 anos, mais ou menos, também associou com o início do uso do anticoncepcional. Então foi quando desencadeou, assim, o lipedema no meu corpo. Até então eu não entendia e nem sabia por quê. Então eu comecei a aumentar muito essa gordura do quadril, muita gordura no culote, nas coxas, e eu cheguei a vestir o manequim 44. Um 42 era apertadinho, um 44 ficava um pouquinho folgado. Então minhas calças normalmente eram 44. Por quê? Porque para passar na coxa, não eram como essas calças de hoje, que elas têm o cós mais alto, mais fininho, eram aquelas calças bem baixas, e que para poder passar na minha coxa tinha que ser bem largo e para passar no meu quadril. Só que como eu sempre tive a cintura mais fina, então ficava horrível, porque tinha que dar aquelas preguinhas, sabe? E ficava aquilo fofo atrás. Nossa, gente, que horror que era comprar roupa. Era terrível, eu não conseguia encontrar roupas que coubessem, eu já não me sentia bem também de shorts. Hoje, quando eu já sei que eu tenho esse diagnóstico de lipedema, é que as coisas começam a se encaixar. Então, nesse período que eu cheguei no meu maior peso, um grau de inflamação muito alto, 22 anos eu bebia. Eu bebo ainda, mas eu bebo numa quantidade muito reduzida e muito esporadicamente. Mas eu bebia todo final de semana, tomava muita cerveja. Minha alimentação era baseada em pão, era pão com ovo, feijão, farinha, arroz e carne. Eu não comia salada, eu não comia nenhum tipo de legumes, frutas, eu comia muito pouco. Então, assim, era uma alimentação péssima. Essa gordura foi aumentando em uma proporção que não engordava muito a parte superior, apesar que tem fotos, poucas fotos, porque eu não gostava muito de tirar foto do corpo todo nesse momento, mas assim, o rosto, eu lembro que eu fiquei mais gordinha, mas não tanto, mas a parte de baixo, assim, dos membros inferiores, realmente eram bem maiores. E uma coisa que me incomodava muito é que toda vez que eu ia usar uma calça, que essa calça tinha que passar pela região dos meus culotes, eu sentia dor. E eu não entendia por que eu sentia dor naquele lugar. Eu sempre tive muita sensibilidade na perna, sensível ao toque, então qualquer aperto, isso dói. Sempre tive manchinhas roxas e sempre achei que é porque eu sou estabanada e vivo batendo e nem percebo onde bati. Nossa, bati em que lugar que tá essa mancha roxa? Deixa que isso tudo é referente ao lipedema, porque nós que temos essa doença, temos essa capilaridade bem mais frágil. Então esses capilares, eles tendem a se romper com uma maior facilidade e tendem a ficar com essas manchinhas roxas no corpo com uma facilidade bem maior. Então a partir daí as coisas começaram a se encaixar depois da descoberta. Eu tentei muito emagrecer, eu mudei meus hábitos em 2010. Eu já estava na metade do meu curso, né, na faculdade, mas antes eu morava numa casa de estudantes.
E o tempo que eu morei na casa de estudantes realmente não tinha como ter uma alimentação nem um pouco saudável, porque eram 30 pessoas numa casa, era uma geladeira para as 30 pessoas, era um fogão para todo mundo. Então eu voltava tarde da universidade e quando chegava eu tinha que fazer o que era mais prático. Então minha alimentação era miojo, era cuscuz, era pão, era o que tinha de mais fácil para ser feito ali. Então esse período também eu tenho uma recordação que não sei em qual período exatamente, no início das aulas a gente fez no quadro, na lousa, né, o desenho de todo mundo da sala, cada um com suas características. Se a pessoa tinha o cabelo cacheado, eu usava chapinha na época, mas por exemplo, se tivesse o cabelo feito o meu, a gente fazia com um cabelão bem grande. E a minha, a imagem foi chocante, assim, que do jeito que me desenharam, minha perna parecia de um peru de Natal. Sério, gente, olha, era uma coxa desse tamanho. Aí eu fiz, caramba, realmente, meu corpo é muito desproporcional. Quando eu vi essa caricatura foi que eu disse, realmente, olha como as pessoas me enxergam. Então, depois que eu saí da casa de estudantes, que eu fui para um apartamento, fui dividir o apartamento com uma prima minha e mais uma amiga, então foi quando eu comecei a melhorar os meus hábitos. Então aí eu consegui fazer uma alimentação um pouquinho melhor. Foi quando eu também iniciei a minha rotina de atividades físicas, então eu iniciei no frevo. Depois, para melhorar o frevo, eu comecei a fazer corrida. Depois, para melhorar ainda mais no frevo e na corrida, eu também fui fazer musculação. Então, ao mesmo tempo, eu fazia corrida, musculação e frevo. Depois de um tempo, eu saí da corrida e eu fiquei na musculação, no frevo e comecei a fazer capoeira. Então, assim, eu tinha uma vida bem ativa na questão de esportes, né, de praticar atividade física. Já tinha uma alimentação bem regrada, eu era mais seca, porém a perna continuava praticamente do mesmo jeito. Nesse período também em que eu já me alimentava bem, praticava muitas atividades e mesmo assim a perna não melhorava, o culote não melhorava, isso me gerava assim um grau de insatisfação imenso em ver que eu estava fazendo tudo certo, mas eu não conseguia ter um bom resultado. Então eu comecei a fazer procedimentos estéticos, a massagem modeladora estava bem no auge. Nossa, como aquilo doía, gente do céu, como é que eu aguentava fazer aquilo? Eu lembro que quando a físio começava a fazer, eu mordia a almofada, assim, o travesseiro que tinha na maca. Ai, que dor, quando ela passava no culote, eu não aguentava aquela dor. E mesmo assim eu fazia, porque eu tentava melhorar aquele aspecto. E toda a minha vida foi o período que eu mais sofri com o lipedema, foi na gravidez. Eu aumentei essa dobra de gordura, como eu já tinha o hábito de avaliar, de observar essa gordura da minha perna. Então, eu aumentei a dobra de gordura da perna de 27, que tinha sido o mínimo que eu tinha chegado, para 44. Então, teve um aumento muito grande dessa gordura na região. E com isso, o aumento da inflamação. E com isso, o aumento da dor. O meu ganho de peso na gestação foi um ganho de peso excelente. Eu estava pesando 50 quilos na época. Então, eu cheguei a 60, eu aumentei 10 quilos. Você olhava primeiro a barriga, braço fininho, rosto fino, tudo fino, barriga e a gordura na região inferior. E o que mais me incomodava era a dor. Nossa, gente, meu Deus, como aquilo doía. Para dormir, quando a gente já tá no período final da gestação, eu não conseguia dormir de barriga para cima, porque comprimia muito, eu ficava um pouco sem ar. E para dormir de lado, eu não aguentava a dor no culote. Então, assim, para eu poder dormir, eu deitava de lado, meu marido colocava gelo no culote. Quando esse culote adormecia, eu virava de lado, me ajeitava, meu marido ficava segurando o gelo no outro culote e assim a gente passava noites e mais noites no meu período final da gestação. Eu achava que isso era uma inflamação causada por conta da movimentação da pelve se preparando para o parto. Mas hoje eu entendo que não, que também foi por conta do aumento da inflamação por conta do lipedema. Uma outra lembrança que eu tenho sobre comentários, né, de outras pessoas, que eu tinha ido para uma piscina no final de semana e tinham várias pessoas lá. Aí uma das pessoas que estava lá observou bem o meu corpo e posteriormente, não lembro, em um outro encontro que essa pessoa também estava, aí alguém comentou sobre minhas pernas. Aí falou, nossa Marisa, você tem as pernas bem grossinhas, você tem as pernas bonitas. Elogiou, mas eu sabia mais ou menos do que se tratava. Aí essa pessoa, que estava também na outra vez na piscina, disse, menina, se tu vê a perna dela, olha, quando ela pisa... Ai, gente, meu Deus
mas a galera é muito sem noção. Ela disse assim, oxe, quando ela pisa no chão, ó, acha que a perna balança, menina, parece uma gelatina. Pense num negócio esquisito. Aí eu olhei assim, deu vontade de responder, mas eu pensei, não vale a pena. Mas sabe quando assim, é aquela coisa que mais incomoda você e você percebe que todas as outras pessoas também estão percebendo e estão comentando sobre aquilo? Uma das coisas que mais acalentou assim em mim foi ver que eu fazia o suficiente, que eu fazia o que era necessário, que eu faço o que é necessário, que eu me alimento bem, que eu treino. Então assim, meio que tirou um peso meu, né? Porque eu dizer, caramba, eu prescrevo ali para minha paciente faz, consegue ter um resultado tão bacana, por que eu não consigo? O que é que eu tenho de diferente? O que é que eu faço de errado? Onde é que eu tô errando? A descoberta, para mim, foi meio que assim, tudo bem, então agora eu já sei o que eu tenho, eu já vinha fazendo o tratamento sem saber que eu tinha, que era o tratamento conservador, que o tratamento conservador, ele se resume bem a ter uma boa alimentação, bons hábitos saudáveis, é você praticar atividade física rotineiramente, é você fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta, eu fazia ali, sempre fazia drenagens, então estava sempre tendo esse acompanhamento. Em março foi quando eu parei e disse, não, realmente eu preciso fechar esse diagnóstico, porque eu já tinha feito um autodiagnóstico, né, mas eu preciso fechar com algum profissional e ver se eu preciso fazer alguma coisa além. Quando foi em março, eu procurei um especialista, tá? Então, eu fui para o Dr. Jorge Serafim, aqui em Recife, ele é cirurgião vascular, e eu fiz uma consulta com ele. Então, lá, com os exames e meus relatos, ele disse, olha, Marisa, é muito nítido que você tem lipedema. A pessoa lhe olhando, diz, nossa, Marisa, você é uma pessoa malhada, você é uma pessoa que treina. Mas realmente, quando a gente olha a dobra de gordura da sua perna, é uma dobra de gordura de uma pessoa com obesidade. Da primeira consulta, eu saí de lá com uma requisição para fazer um exame, para ver a questão das varizes, para ver se tinha algum comprometimento vascular. E a orientação dele foi nenhuma. Ele disse, Marisa, olha, não tenho nenhuma orientação nutricional para lhe passar, não tenho nenhuma indicação, porque tudo que você precisa fazer, você já faz. Você faz suas suplementações, você tem uma alimentação anti-inflamatória, você pratica atividade física, você tem uma boa rotina de sono, hoje você está fazendo tudo certo. Então é continuar fazendo o que você já vem fazendo aí há anos, e vamos olhar seu exame vascular, né? Minha safena não estava comprometida, meu comprometimento estava sendo apenas em umas varizes tributárias, que elas são regadas pela safena, mas as minhas ficavam situadas mais na região lateral de coxa e próximo ao joelho. Como eu pretendo fazer a lipoaspiração para retirar esse tecido doente, melhorar esse aspecto da perna e também parar de sentir dor, tinha que fazer primeiro essa cirurgia de varizes, porque iria reduzir o risco de edema pós-cirúrgico, ia ficar também muito sangue retido nessa região de coxa, podendo deixar essa pele mais escurecida. No dia 4 de outubro, eu fiz a minha cirurgia das varizes, tive uma boa recuperação, venho tendo uma boa recuperação, hoje faz 28 dias de pós-operatório, não estou sentindo dor, está tendo uma evolução bem bacana. Vou voltar para ele no início de novembro, quando ele vai avaliar e liberar para fazer a lipo. Mas ele já tinha dito antes que se corresse tudo bem, com 45 dias mais ou menos eu já tinha autorização para fazer a cirurgia plástica. Então é isso, gente. Essa foi a minha história com o lipedema. São relatos e mais relatos, muita coisa que realmente mexe um pouco com o nosso psicológico. Mas o fato de saber o diagnóstico e saber que eu já vinha no caminho certo, mesmo sem saber que tinha lipedema, e saber que agora eu tenho outras alternativas que posso fazer para ter esse resultado ainda melhor, então isso me conforta, me deixa bem, me deixa feliz. E também foi um outro viés para a minha carreira, porque como eu já estudava muito essa questão da gordura glúteo-femoral, hoje entender sobre o lipedema está me fazendo estudar muito mais, querer saber muito mais sobre o assunto e também ajudar várias outras mulheres nesse processo, a pessoa se encontrar, a pessoa conseguir fechar o seu diagnóstico e ter uma melhor qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, então clica aqui abaixo em curtir, se inscreve no canal, que eu vou estar fazendo sempre postagens semanais aqui para vocês, atualizando sobre esse lipedema, falando também da parte nutricional, explicando para vocês um pouquinho melhor como tudo funciona. E até o nosso próximo vídeo.